E aquele comentário me deu um insight que começou a me trazer muito incômodo, porque eu comecei a perceber que a rotina que eu tinha, ela estava totalmente baseada em uma persona que eu tinha criado a partir do meu trabalho para passar a mensagem que eu queria. Tudo tinha se tornado um hábito, então quando eu via, eu já estava fazendo. E para piorar, quem olhava de fora e até mesmo eu olhando assim na superfície, não tinha nada de errado com a minha rotina, estava tudo certo. O nosso cérebro ele acaba confundindo dedicação com obrigação, mas o tempo gasto ele não é motivo para se continuar, ele é motivo para questionar, para refletir. Quando um hábito acaba se tornando um rótulo para a gente vai perdendo a liberdade de mudar. Só que a nossa vida é feita de fases e é muito difícil que a gente consiga sustentar os mesmos hábitos e rotinas por tanto tempo. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Você sabe quais são os sinais e sintomas que indicam que a sua rotina não está te fazendo bem? Não faz muitos anos que quem olhava de fora imaginava que eu tinha a rotina ideal. Eu malhava todos os dias, me alimentava super bem, trabalhava com o que eu gostava, tinha tempo de descanso, viajava para lugares que faziam sentido para mim e que tinham a ver comigo. E eu confesso que eu também achei que essa era a rotina ideal. Eu estava fazendo tudo certo, né? Estava me exercitando, tendo tempo de descanso, trabalhando, me alimentando bem. Até que um dia, em um jantar aleatório, assim, no meio da semana, uma pessoa qualquer fez um comentário. E aquele comentário me deu um insight que começou a me trazer muito incômodo. Porque eu comecei a perceber que a rotina que eu tinha, ela estava totalmente baseada em uma persona que eu tinha criado a partir do meu trabalho para passar a mensagem que eu queria. E aí eu comecei a perceber que eu tinha confundido o soldado com a armadura. Ou como diz aquela música, eu tinha levado o personagem para a cama. E aí, minha amiga, meu amigo, começou uma trama muito complexa em que eu comecei a tentar achar a Flávia, pessoa física, perdida na Flávia do meu CNPJ. A gente vai seguindo os nossos dias com uma repetição que o piloto automático dita e que às vezes pode parecer que, na verdade, nós estamos fazendo escolhas e optando de forma consciente, mas normalmente não é assim. E foi assim que eu me percebi há mais ou menos 6 anos, quando eu comecei a entender que a rotina que eu tinha, todo o estilo de vida que eu tinha criado, estava muito baseado em uma versão minha que eu queria passar como imagem, como parte do meu trabalho. Só que aí eu comecei a perceber na sutileza que talvez as coisas não tivessem mais fazendo tanto sentido, porque eu comecei a ter menos paciência para coisas que antes eu lidava de uma forma super tranquila. Eu comecei a procrastinar em coisas que também não faziam sentido, sabe? Como quando você deixa um prazo passar, ou você se esquece de pagar uma conta, ou demora para responder aquele e-mail. Não fazia sentido eu estar procrastinando daquele jeito. Eu comecei a observar essas coisas e eu percebi que eu tinha vontade de mudar, mas eu não fazia ideia por onde começar. Tudo tinha se tornado um hábito, então quando eu via, eu já estava fazendo. E para piorar, quem olhava de fora e até mesmo eu olhando assim na superfície, não tinha nada de errado com a minha rotina, estava tudo certo. Então, por mais que eu estivesse achando estranho essa vontade de mudar ou achando que era só uma insatisfação, não adiantava eu negar, porque a plantinha, a sementinha tinha sido plantada. E aquela sensação de que alguma coisa não estava certa persistia. Só que, como infelizmente a gente não consegue isolar a nossa crise de personalidade ou a nossa crise de rotina com o resto que acontece na nossa vida, nesses anos ainda teve 2020 a pandemia, 2021 eu casei e me mudei, 2022 eu tive minha filha, 2023 eu me vi sozinha num país estrangeiro com uma filha pequena, 2024 nós retornamos para o Brasil e agora 2025 que eu comecei a voltar a produzir conteúdo e trabalhar de uma forma mais intensa.
Cada ano que passou acabou me trazendo mais material para eu começar a observar e entender o que poderia estar em desacordo com a rotina que eu seguia e o que eu gostaria de mudar, o que eu gostaria de criar. Então, com um misto de coragem, necessidade e curiosidade, eu comecei a olhar para a minha rotina e para os meus hábitos de uma outra forma e comecei a buscar o que de fato eu queria construir a partir dali. Como para mim estava muito claro que não dava mais para eu acordar e dormir usando aquela armadura pesada e antiquada, essa soldada aqui resolveu tirar a sua armadura e acabei me vendo nua. A nudez, primeiro de tudo, é um lugar de vulnerabilidade, tanto de forma simbólica como literalmente. Mas a nudez também é uma forma que a gente consegue se ver mais na essência, sem aqueles rótulos, aqueles títulos, aquelas personalidades ou aquelas características que a gente acaba se colocando e os outros acabam colocando para nós durante a nossa vida. Então, quando a gente consegue se despir de tudo isso, a gente consegue ver um pouco além de tudo isso, a gente consegue chegar mais perto da nossa essência. E aí, com muita coragem, eu comecei a questionar o que de fato eu queria construir a partir dali. Quais eram os hábitos que não me serviam mais e quais que eram os hábitos que eu poderia criar, poderia buscar para estar mais próximo dessa pessoa que talvez eu gostaria de ser a partir de então. E eu confesso pra você que em um certo momento eu imaginei que seria alguma coisa simples, sabe? Tipo, assim, você observou, trouxe para consciência o problema, a partir dele você traça um plano e aí você parte para a ação. Mas se você já passou por algum momento da tua vida que você percebe que você precisa fazer uma mudança de algo que já é muito corriqueiro para você, você sabe muito bem, assim como eu, que não é tão simples quanto parece. Vamos tentar entender por quê? Tem dois conceitos que eu acho que podem nos ajudar. O primeiro é o sunk cost fallacy, ou a falácia do custo irrecuperável. Esse conceito ele foi batizado nos anos 80 por dois psicólogos, mas ele ganhou mais notoriedade, ficou mais popular com o economista Richard Thaler, pois foi ele que mostrou como isso molda as nossas vidas, desde ficar em empregos ruins até a manter hábitos que já não nos servem mais. E essa falácia, ela fala da tendência que a gente tem de continuar investindo recursos, seja ele tempo, energia, dinheiro, em coisas que a gente sabe que não vai mais para frente, já não está nos fazendo bem. E a gente continua investindo só porque a gente já investiu muito. E para você ter ideia, uma pesquisa feita pela Universidade de Ohio em 2018 diz que 80% das pessoas tendem a continuar com hábitos ruins ou coisas que já não fazem mais sentido por medo de desperdiçar o que já foi feito. É aquela armadilha do: "Ai, mas eu já investi tanto", que pode ir de coisa pequena, do tipo, você está assistindo um filme que você não está gostando e é ruim, mas você vai até o final só porque você já começou, ou um livro que você também não está gostando, mas não consegue parar, até coisas maiores, do tipo sair de um relacionamento, mudar de emprego ou sair de uma casa. E isso vai além, porque, por exemplo, teve um experimento com startups feito pela Harvard Business Review que mostrou que 60% dos fundadores adiam o fechamento das empresas, mesmo sabendo que elas vão falir, só por apego a tudo que já fizeram, só por essa questão da falácia do custo irrecuperável, do tipo, mas eu já investi tanto, eu não vou parar agora, mesmo sabendo que não vai melhorar daqui para frente. É muito comum a gente continuar um hábito, uma rotina, por inércia, por medo, porque a gente já está fazendo isso há muito tempo. Mas isso não quer dizer que aquilo vai resultar em algo bom para a gente, em algo positivo. O nosso cérebro ele acaba confundindo dedicação com obrigação. Mas o tempo gasto, ele não é motivo para se continuar. Ele é motivo para questionar, para refletir. Principalmente se você, assim como eu, já está tendo sinais de que a sua rotina, os seus hábitos não estão mais funcionando para você. Eu já vou falar mais sobre quais são esses sinais, sintomas que são muito comuns, mas normalmente muito sutis.
Mas antes eu quero falar do segundo conceito que pode nos ajudar a entender por que que a gente acaba gastando tempo fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que aquela coisa já não está mais nos servindo tão bem. A gente tem uma tendência a relacionar os nossos hábitos com a nossa personalidade, com quem nós acreditamos ser e com quem as pessoas entendem que somos. E é por isso que quando a gente acaba conectando o nosso senso de personalidade, de quem somos, com o que a gente resiste à mudança. Porque é como se a gente estivesse perdendo uma parte nossa nesse processo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que afirma que você acorda cedo, é uma pessoa que acorda cedo, você vai ter uma resistência muito grande se um dia você perceber que é melhor para você acordar um pouco mais tarde. Foi como eu comentei com você, quando eu comecei a perceber que a minha rotina já não tinha mais a ver com quem eu queria ser, foi como se eu tivesse sentindo que eu estava tirando uma armadura, como se eu estivesse tirando a roupa que eu usava e me colocando vulnerável, me deixando pelada na frente dos outros. Porque as coisas que eu estava tão acostumada a fazer, a forma como eu vivia os meus dias, a forma como eu trabalhava, a forma como eu me relacionava com os outros, estava muito associado a como eu enxergava que eu era. Só que daí tem uma questão que quando um hábito acaba se tornando um rótulo para a gente vai perdendo a liberdade de mudar. Só que a nossa vida é feita de fases e é muito difícil que a gente consiga sustentar os mesmos hábitos e rotinas por tanto tempo. Vai chegar um momento que a vida vai pedir da gente uma reflexão, uma reavaliação do que a gente está fazendo, porque é muito possível que existam ajustes que possam ser feitos para melhorar o nosso bem-estar, para que a gente se sinta mais confortável no nosso dia a dia, que a gente sinta que as coisas que a gente tem feito têm mais a ver com quem nós somos hoje ou com quem nós queremos ser daqui para frente. E assim, pode ser difícil sim mudar, mas não é impossível. E é legal você lembrar que você não é o que você faz, você é quem faz as coisas. Então, assuma essa responsabilidade. Na verdade, mais do que assumir uma responsabilidade, se coloque mais como protagonista nessas escolhas. Até porque, se você tá com algum desses sinais e sintomas que eu já vou te falar, ou vários deles, com certeza é a vida pedindo a sua atenção para refletir o que que você está fazendo nos seus dias e para onde isso está te levando. Vamos ver então quais seriam esses sinais e sintomas mais clássicos de que sua rotina talvez não esteja mais funcionando para você? O primeiro é aquele cansaço que não passa, sabe? Mesmo quando você está descansada. É uma sensação de que você não tem energia, não tem ânimo, não tem vontade para fazer as coisas. O segundo é a perda de entusiasmos por coisas que antes você gostava de fazer. Então, como eu comentei, para mim isso ficou muito claro. Eu adorava fazer algumas coisas. A partir de um momento aquilo começou a me irritar, eu não queria mais fazer. E aí está muito ligado ao terceiro sintoma ou sinal, que é uma sensação de irritação, de falta de paciência frequente. Sabe aquelas coisas que você se vê com um pavio mais curto do que o normal? E para coisa boba, que nem você consegue explicar direito por que que você está tão impaciente. E aí é claro que a gente vai entrar no quarto sinal e sintoma que o corpo vai começar a te falar. Então pode ser que a sua digestão piore, você não consiga descansar tanto, você se sinta mais agitado, com dores musculares, com enrijecimento. Tudo isso pode ser sintoma também. O quinto sinal vai ser a falta de clareza e a dificuldade de tomar decisão. Sabe aquela coisa que você fica assim: "Ai, mas eu não sei se eu deveria ir para lá ou para cá. Será que eu fico? Será que eu começo? Ai, eu deveria comprar ou não deveria comprar?". Essa indecisão, essa falta de clareza também é um dos sinais de que a sua rotina pode não estar mais te fazendo bem. O sexto sinal é aquele envolvimento demasiado com obrigações e a falta de tempo para fazer coisas que te nutrem, que te fazem bem. Sabe quando você está numa eterna checklist? Você só está ali dando check em obrigação atrás de obrigação? A sétima é muito comum, é a comparação com outras realidades. Você sempre está comparando a sua rotina, o seu dia a dia com outra pessoa e você acha que o da outra pessoa é melhor que o teu.
E o 8, para encerrar, é a procrastinação. A procrastinação também é um dos clássicos sinais de que alguma coisa precisa ser ajustada na sua rotina. E se você agora está se perguntando, tá, Flá, mas o que eu faço a partir disso? Percebi que eu tenho alguns desses sinais e sintomas e realmente eu acho que a minha rotina não está mais me beneficiando tanto. Como eu oriento as minhas clientes de health coaching, o primeiro passo é justamente observar. Porque é a partir dessa observação que a gente consegue desligar o piloto automático e começa a perceber o que a gente de fato está fazendo e como que isso está impactando o nosso bem-estar. Então, a partir da observação que a gente vai ver onde que eu estou usando o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro. E a partir dessa observação, a gente ganha um pouquinho de espaço, um pouco mais de perspectiva, e aí, quem sabe, a gente começa a ter algumas ideias de caminhos possíveis que a gente pode tomar. E é isso. Eu sei, pode parecer pouco, tipo, meu Deus, eu só vou ficar observando, mas é isso mesmo. E não é só observando. Observar de forma atenta, de forma presente, com intenção, é uma arma muito poderosa. A gente também tem que entender que essa necessidade de estar sempre fazendo algo, produzindo algo, mudando algo, ela não é muito adequada. A gente precisa ter esse tempo de observação, esse tempo de recolhimento, esse tempo de trazer as coisas mais para o nosso interior para fazer sentido e aí a gente conseguir criar um plano mais estratégico, mais alinhado e conseguir usar nossa energia e nosso tempo de forma mais eficiente. Então vamos fazer isso. Você vai observar e vai questionar o seu piloto automático. E para te ajudar no processo, eu convido você a fazer uma breve reflexão e dividir aqui nos comentários. Qual que é um hábito que você tem hoje que você faz só porque você sempre fez assim? Ou porque tem medo de parecer diferente, ou parecer errado, ou parecer que você não está tão engajada com alguma coisa. No fim, quase nunca a gente precisa fazer uma super revolução, mas a gente precisa começar tendo coragem para olhar o que de fato não faz mais sentido para a gente. E é assim que a gente consegue transformar de fato o nosso bem-estar. Um ritual por vez, um passo por vez. Então lembre-se, rotinas são rascunhos, elas não são contratos vitalícios. O que você vai riscar ou reescrever hoje? Se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber e compartilha com alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões e desse exercício. E eu te vejo no próximo. Tchau! Este podcast foi produzido pela Tumpats.